Olá pessoal, muito bem-vindo ao Marvelcast, mais um episódio aqui. Me chamo Eduardo, estou aqui com meu amigo Luiz. Fala pessoal, tudo bem? Um prazer. Hoje nosso primeiro episódio. Daqui a pouco vamos apresentar o nosso convidado. Convidado muito especial aí. Exatamente. Hoje a gente está aí com nossos patrocinadores para sair a Marvelcast. A gente está com o nosso estúdio também inaugurando hoje a primeira sessão. E vamos deixar para ti, Eduardo, apresentar o nosso convidado. Então, pessoal, temos aqui hoje nosso amigo Dr. Valdir Fontoura de Souza Júnior. O nome já diz, o nome tem peso já, né? Advogado, especialista na parte criminal. Dr. Valdir, muito bem-vindo ao Marvelcast. Boa tarde, bom dia. Para o horário que estiverem ouvindo, vendo, recebam meus cumprimentos, especialmente para ti, Eduardo, para o Marvelcast como empresa, como ideia e como projeto. Recebam já de imediato assim, os meus parabéns. A minha felicidade é de ver pessoas construindo projetos, construindo ideias, e logo que o Eduardo conversou comigo pela primeira vez para a gente trocar uma ideia, fiquei muito feliz, muito empolgado e me coloquei à disposição, e estou sempre à disposição de colaborar com ideias novas, com projetos novos, porque é assim que a vida vive, girando, crescendo e construindo novas ideias. Muito obrigado pelas palavras, pelas felicitações aí, e vamos torcer para que ocorra tudo bem. Mais ou menos, obrigado pela presença aí, o cara que tem muito conhecimento para agregar para nós aí. Eu que agradeço o convite. Vamos lá então. Doutor, vamos fazer uma conversa informal. Nós estamos em casa, tá? Tem água à disposição aí, cara, o microfone é teu. Queria que o senhor começasse, o senhor, olha só. Senhor, não, de maneira alguma, por favor. É o seguinte... É o costume, né? Não me chame de senhor, não me chame de doutor. Vou levantar da mesa. Perfeito. Vou levantar da cadeira. Sem senhor e sem doutor, então, por favor. Valdir, então vamos lá. Começa nos falando aí, contando um pouco da tua infância, quem é o Valdir, onde ele nasceu. Beleza, Eduardo. O pessoal deve ter curiosidade. E Eduardo... primeiramente, o Valdir é mais um nesse mundo correndo atrás do seu espaço. A gente estava conversando em off antes, e o mundo hoje o mundo não é muito caridoso. O mundo ele não te entrega nada pronto. Então eu sou mais um, assim como vocês, que está correndo atrás, que está buscando, que está tentando achar o seu espaço no mundo. Né? E o espaço que eu achei, eu vim lá de São Borja, vim para Santo Ângelo estudar. Natural de São Borja? Sou natural de São Borja, na fronteira com a Argentina. Velho. Vim estudar aqui em Santo Ângelo e me aquerenciei por essa terra. Fui muito bem recebido, conheci pessoas maravilhosas, conheci ideias maravilhosas, e a cidade me acolheu de uma maneira única. Então hoje eu sou um cidadão santo-angelense que está buscando o seu espaço, passo a passo, construindo ideias. E achei no direito o meu lugar, a minha paixão, o meu amor, a minha vontade por fazer a diferença. E assim eu venho me encontrando há 8 anos, trabalhando como advogado e aprendendo cada dia mais com a realidade do mundo, tentando fazer um pouquinho de diferença na vida das pessoas. Há 8 anos você está na atividade? 8 anos, eu sou formado aqui no IESA, abri meu escritório sozinho, correndo atrás. Hoje tenho uma equipe maravilhosa, tenho 2 sócios comigo, tenho funcionários, e a gente está realmente tentando cada vez mais buscar se especializar, buscar de alguma forma crescer profissionalmente, crescer tecnicamente e de maneira humana, né? Porque eu acho que a advocacia hoje em dia, a gente tem uma visão um pouco distorcida da advocacia, e para isso a gente está aqui para fazer a diferença, trazendo pessoas de caráter, pessoas humanas, que com a técnica processual consigam ajudar e fazer a diferença na vida de cada um. Cara, é sensacional. Até o Eduardo fazer uma pergunta para ele, porque assim, hoje como é que o senhor se encontrou nessa área? Como é que tu conseguiu ver, não, o meu caminho é a advocacia? Olha, assim, a gente tem alguns insights na vida da gente que ficam marcados para sempre, né? A primeira vez que a gente foi numa festa, a primeira vez, o primeiro beijo na escola, a primeira aula de geografia, enfim, eu tenho um insight com o direito que quando eu tinha mais ou menos uns 13 anos, eu estava no primeiro ano do ensino médio, e um amigo meu que começou a cursar direito me convidou para assistir um júri lá em São Borja. De um homicídio que estava acontecendo, um crime contra a vida, e me levou no fórum junto com ele. Eu acho que realmente eu tinha uns 14, 15 anos, não vou lembrar exatamente. Eu sentei para assistir aquele espetáculo que até então eu só vi em filmes, né? Para mim,
naquele momento eu vi que era o que eu queria fazer pro resto da minha vida. Amor à primeira vista. Amor à primeira vista. Amor à primeira vista. De um convite de um amigo. Um amigo meu, hoje somos parceiros de negócio, inclusive advogado lá em São Borja, atuo em Santiago, e a gente tem uma parceria, e esse meu amigo, ele me levou e eu realmente me encantei por aquilo ali, quando eu entrei na faculdade, inclusive. Quando a gente entra na faculdade, na primeira aula do primeiro semestre, os professores perguntam assim, e daí, pessoal, o que cada um quer fazer? Levanta a mão quem quer concurso público. 98% da turma levantou a mão. E agora levante a mão quem quer ser advogado. Eu e mais uma pessoa levantamos a mão que queria ser advogado. E realmente eu construí a minha carreira acadêmica na faculdade voltada para advocacia. E por isso que assim que eu me formei, eu me abracei. E com 30 dias de formado, 45 dias de formado, eu fiz o meu primeiro júri. Então, porque realmente eu sempre quis fazer aquilo, tô aprendendo cada dia, tô engatinhando na advocacia, né? Porque eu digo, a advocacia é uma... Para te dizer que tu é uma escola. É uma escola. Todo dia tu vai aprender uma coisa diferente. Exatamente. Então, com 8 anos, poxa, eu tô aprendendo a advogar. E realmente é uma estrada difícil, mas ela é apaixonante. Mas tu acha que vai chegar num ponto assim, ó, que tu não tem mais nada para aprender na parte da advocacia, na parte de júri? Impossível. Eduardo, primeiramente que nós vivemos hoje hoje no Brasil, a gente vive uma insegurança jurídica absurda. Todos os dias nós temos modificações de decisões, modificações de paradigmas, a gente constantemente está mudando preceitos básicos do direito, as modificações legislativas acontecem dioturnamente, e a gente vai aprendendo conforme a evolução da legislação. E tecnicamente, a gente acaba que tem um domínio, mas nunca pleno. Porque como o direito está em constante modificação, se a gente ficar parado, se a gente achar que realmente aprendeu tudo, tu vai ficar para trás. Fica para trás sempre. E está sempre se atualizando. Como hoje, tudo na vida, né? Verdade, não sei se hoje, Thali, de alguma maneira já está vindo ao seu contato, que é a parte da inteligência artificial. Demais. Que hoje está vindo muito forte nessa parte. E hoje, como que o senhor lida com isso? Como Olha, muito forte mesmo. Né? A gente viu, logo que é muito... O novo sempre assusta. Né? O novo sempre assusta. E as pessoas, logo que saiu o chat GPT, a inteligência artificial para textos, a gente viu várias matérias em Instagram, em Facebook, em jornais online, que a advocacia era a profissão que iria terminar. Porque a inteligência artificial ia derrubar. Só que é o seguinte, e feliz ou infelizmente, nós somos pessoas e precisamos de pessoas. Então, cabe a nós utilizarmos a inteligência artificial a nosso favor. Né? O ChatGPT, por exemplo, ele é uma ferramenta de marketing absurda para nós advogados. Né? A gente não tem uma expertise no marketing, a gente não tem uma expertise em todas as áreas. E daqui a pouco a inteligência artificial pode nos alavancar a demonstrar para as outras pessoas o nosso conhecimento técnico. Assim como vocês, na área de cada um. O empreendedorismo ele tá aí para aliar inúmeras redes de saber. E se a gente não souber usá-las, a gente vai ficando parado. Mas a inteligência artificial, então, veio a benefício? Com certeza. Eu acho que assim, dificilmente uma inteligência, uma inovação e uma tecnologia vá prejudicar o bom profissional. Né? Eu acho que o bom profissional, ele utiliza-se, mesmo que minimamente, de cada coisa para agregar no seu perfil, no seu negócio, nos seus projetos. E para nós, como advogados, eu tenho absoluta certeza que a inteligência artificial ela auxiliou bastante. Todos temos críticas. Temos críticas absurdas também à inteligência artificial quando ela chega no Poder Judiciário. Hoje o Poder Judiciário tem uma série de ferramentas artificiais e de inteligência programada que faz com que o processo cada vez mais fique menos humanizado. E no momento que a gente precisa cada vez mais de pessoas, de abraços, de aproximações, a gente vê que o judiciário, por vezes, se afasta com essas medidas mais artificiais. Mas, em suma, a tecnologia agrega muito para a vida do advogado. Exato. E a mídia, ela influencia alguma coisa no julgamento dos processos criminais? A opinião, por exemplo, de um júri, a opinião do advogado, tem alguma influência a mídia? Com certeza, em cima Eduardo. Disso? Com certeza. Assim, a gente vê, se hoje você abrir o Netflix, o Globoplay, o Amazon Prime, o HBO Max, no top 5 de cada um estão como destaques histórias de crimes reais.
Porque o crime, o assassinato, o espetáculo, o ilícito provoca um certo conhecimento e provoca uma curiosidade na sociedade em geral. E quando a gente recebe a notícia de que alguém morreu, de que alguém matou, de que alguém foi preso, de que alguém corrompeu alguém, a nossa primeira atenção é olhar para aquela manchete. Chama atenção, né? Chama muito atenção. Chama muita atenção. Verdade. E isso dá um espaço para esse tipo de matéria que faz com que aquela pessoa que foi imputada a alguma coisa, ela esteja previamente condenada. Previamente condenada. E a gente teve inúmeros casos. Na minha recente advocacia de 8 anos, a gente já teve casos assim de bastante repercussão e que quando a gente chegou no resultado final e a gente possibilitou a absolvição do nosso cliente, aquela exposição não foi a mesma de que quando ele era acusado. Ou seja, mudou. Na hora de acusar, na hora de espetacularizar o processo, a gente sente que o apelo popular é muito forte. Agora, depois de tu fazer toda uma construção, provar, trabalhar num processo e chegar ao final e demonstrar que efetivamente não era aquilo que estava se esperando, a atenção não é mais a mesma. Ou seja, aquele indivíduo já tem uma pecha para a sociedade de que ele era um criminoso, de que ele cometeu um crime e nunca mais aquela pecha sai do ombro dele. Então eu vejo a mídia como, nesse aspecto, como um desafio. Um desafio para a advocacia, um desafio para a justiça, e a gente tenta superar devagar, se posicionando de forma séria, de forma transparente, mas de forma limitada. Porque a mídia, hoje as redes sociais, elas estão cada vez mais difíceis, né? A polarização se tornou muito forte. Então qualquer posicionamento pode ser mal compreendido. Mal compreendido. Eu acho assim que a gente olhando TV hoje, a notícia ruim, ela impacta muito mais as pessoas, por isso que eles mostram tanto que uma notícia boa. Exatamente. Né? O pessoal às vezes acaba não dando muita bola. Eu acho notícia que boa não chama atenção, né? Não chama atenção. E é isso que eles querem, né? E o crime real, e a gente trabalha com isso, eu tenho 70% dos casos lá do meu escritório, do nosso escritório, ele especialmente na área criminal, né? Só para deixar, o nosso escritório, nós somos 3 sócios, a gente atua na área criminal empresarial, na área de família, na área de direito do trabalho para empresas e direito previdenciário. Mas eu especificamente atuo na área do direito penal e no direito empresarial. Mas o meu enfoque principal hoje, lá no caso, na área penal, é os crimes do tribunal do júri, crimes contra a vida, né? Então, esses crimes chamam muita atenção. Eles têm um apelo popular muito alto. Eu fiz agora, há pouco, assumi um processo numa cidade próxima aqui, onde a gente chegou, o crime aconteceu no sábado à noite, e a audiência de custódia no meu cliente, que é aquela primeira audiência onde tu é apresentado ao juiz, para verificar se tu vai ficar preso ou se vai ser liberado, foi na segunda-feira. A gente não conseguia chegar na rua do fórum. Tinha mais de 3 mil pessoas na frente do fórum, fazendo campanha, enfim, e isso invariavelmente bate na consciência do juiz, bate na consciência... Isso tem peso? Com certeza. Na decisão? Eu tenho absoluta certeza que sim, né? Como eu te disse, feliz ou infelizmente, nós somos pessoas sendo julgadas por pessoas. Por pessoas. E na íntima convicção do juiz, a gente acaba sendo afetado pela opinião popular, em que pese não deveria, né? Senão a gente faria o apedrejamento público em praça, como era feito antigamente. Então, o judiciário ele veio para ser contra-majoritário. Ou seja, o judiciário está aqui para não é para agradar a população, mas sim para dar a pena justa, para dar a resposta justa aos conflitos da sociedade. E nem sempre a resposta justa é a mais crível ao anseio da população. Mas, infelizmente, a gente se coloca, por vezes, em situações em que o apelo popular ele dificulta. Tem peso. E bastante, Eduardo. A gente viu casos públicos, como a Boate Kiss, como a Suzane Richthofen. Vocês têm caso da Boate Kiss, não tem? Na verdade, a gente, hoje, quem atua no caso da Boate Kiss é o Dr. Jader Marques, um grande amigo, um grande professor meu, que a gente está atuando junto em um caso, eu e o Jader, a gente está atuando num caso ali em São Borja, também num caso de crime contra a vida, e a gente acompanhou de perto essa evolução do caso Kiss. Bom, o caso Kiss foram 7 ou 8 dias de julgamento, e o julgamento agora foi anulado em segunda instância, agora esteve em Brasília também sendo julgado o recurso especial, estão em tratativas para verificar se efetivamente será realizado um novo júri ou não. E isso é acompanhado pela comunidade como se fosse uma série cinematográfica. Ou seja, essa circunstância do crime real, ele chama muito a atenção da sociedade. E cabe a nós tentarmos, de alguma forma,
trazer isso para o processo, né? Não se aproveitar disso para colocar o advogado em primeiro plano, né? Que a gente, no processo, a gente tem que buscar, pelo menos no meu sentir, a defesa do cliente. O cliente é o personagem principal e não o advogado. E nesse caso, doutor, como que funciona? Tipo assim, quantos anos faz isso? Vamos usar o exemplo, né? O que explica essa demora, essa morosidade? Tipo, não sei como que posso falar isso, mas... Sim, te entendo. Cara, já tinha que ter uma solução, e daí foi julgado, daí fica mais um tempo e assim vai indo. O judiciário, via de regra, a gente culpa as leis, né? A gente culpa as leis como se as leis fossem prejudiciais, como se o direito penal fosse engessado, enfim, e eu não compactuo desse pensamento. Eu entendo que as leis são extremamente corretas, justas e são eficazes. O problema são as pessoas, o problema é o enorme volume de processos que a gente tem hoje e o pequeno número de servidores, de juízes. A estrutura do Poder Judiciário hoje, ela não está preparada para enfrentar o número de processos e demandas que caem sobre o Poder Judiciário. Entendi. Então isso causa uma sensação à sociedade, à comunidade, de uma impunidade ou de uma letargia em processos às vezes simples, processos às vezes claros, e isso faz com que a sociedade perca o crédito, perca aquela confiança no Poder Judiciário. Só que a gente tende a apelar para a modificação de leis, quando a verdade é que nós temos leis demais no Brasil. Tem muita lei. Nós temos muita lei no Brasil. A gente tem tanta lei no Brasil que tem lei que não pega. Tem lei que não pega. E a gente tende a pensar, não, nós temos que modificar a lei, mas a lei não é o problema. Nós temos que encher de servidores, nós temos que encher de juiz, nós temos que expandir o fórum, nós temos que fazer campanhas de multirão para atender os processos, porque a lei é muito boa, a lei é muito clara, a lei é muito prática. Só que, infelizmente, nós não temos... Falta gente para atender a demanda. A gente tem muito mais processo do que gente no Brasil. E esse processo agora, o processo digital que veio, ajudou, desafogou? Demais. Agilizou? Demais. Não tem mais necessidade de ir para o fórum, levar documentação. Olha, Eduardo. É a mão da roda. Tenho certeza que antigamente as pessoas achavam ruim, né? Não, vai vir isso aí. É igual a inteligência artificial que a gente tá falando. Na mão, puxando. Quando eu era estagiário do fórum aqui, eu estagiei na primeira vara criminal e a gente viu o pessoal do Ministério Público, que é 2 quadras do fórum, carregar carrinhos e carrinhos de processos. De pasta, né? Isso aí. E hoje a gente do escritório faz tudo, né? E isso faz com que o processo seja... Já são medidas para otimizar o andamento de processos. A gente tem processos hoje na Justiça Federal, que ela tem... o sistema da Justiça Federal, o aparato da Justiça Federal é muito mais equipado hoje que a nossa Justiça Estadual, e por isso as demandas correm de forma mais rápida. Tem processo da Justiça Federal que em 6 meses está resolvido com sentença, trânsito julgado e o título formado. O trânsito julgado é o final. É quando não cabe mais recurso. Não tem mais o que fazer. Não se tem Foi mais o que fazer. Sentença e exatamente. Tem que cumprir, é isso? Exatamente. Na Justiça Federal, a circunstância é muito mais rápida. Agora, na Justiça Estadual, a gente tem... Mas o processo eletrônico facilita muito. Facilita muito. Apesar de os advogados mais antigos terem alguma dificuldade a se adaptar, como tudo na vida. Como tudo na vida. A gente, para jogar futebol, a gente olhava o futebol e quando incluíram o VAR, as pessoas disseram, isso vai acabar com o futebol. Poxa, hoje a gente tá vendo que tá decidindo a Copa do Mundo. Muito. Se não fosse o VAR, a Copa do Mundo seria da França e não da Alemanha, da Argentina. Então, assim, a gente tende a se assustar com o novo, mas o processo digital hoje, para nós, é um conforto absurdo, é uma praticidade sem tamanho e facilita a vida do cliente, né, que é daquele jurisdicionado que busca o seu direito, e também do advogado. E eu acho que o juiz que vai julgar a causa não precisa estar aqui, ele pode ser de outro local, né? Exatamente. Essa semana... a gente fez uma audiência, um processo que tramita em Passo Fundo, um processo de moeda falsa, de incursão de moeda falsa e organização criminosa, que corre em Passo Fundo, tramita em Passo Fundo. O juiz estava em Passo Fundo, o meu cliente estava na Bélgica. O meu cliente estava fazendo a audiência na Bélgica. Eu estava em Santo Ângelo, o Ministério Público estava em Santa Maria e o juiz em Passo Fundo. Ou seja, nós fizemos uma audiência online onde cada um estava num canto do estado e um deles estava na Europa. Né? Em outros tempos a gente nunca conseguiria fazer essa audiência num tempo hábil. Ou seja, teria que fazer uma intimação. Todo mundo presente. Todo mundo presente. Isso incha a máquina estatal. Né? Então o processo eletrônico, quando bem utilizado,
né? Quando bem utilizado, que a diferença do remédio e do veneno é a dose, dosagem, né? exatamente. Então, o processo digital, assim como tudo, quando ele é utilizado da forma correta, ele facilita a vida de todo mundo, do judiciário e do advogado. E nesse caso, tipo assim, do que nós estávamos falando antes da mídia, ou até mesmo da pressão ali no momento de um julgamento, não sei como é que funciona essa parte, mas à distância, no online, ele não fica um julgamento mais frio, de tu transmitir a tua emoção, de tu conseguir, porque isso acontece muito dentro de um júri, né? Sem dúvida. O júri, ele ainda é realizado de forma presencial. Entendi. Né? O plenário do tribunal do júri, ele é realizado de forma presencial. Na época da pandemia surgiram algumas ideias de júris de réu preso para dar uma urgência, enfim, para fazer de forma virtual, para fazer de forma de uma forma mais prática, né? Mas ele não aconteceu. Não Entendi. aconteceu. O júri, ele ainda o júri a gente chama que é o tribunal, a gente chama de tribunal do povo. O júri é o momento em que a sociedade julga os seus pares. Né? E ele precisa ser quente. Exato. Ele precisa ser quente, ele precisa que a gente tenha o contato com a sociedade para julgar um membro da própria sociedade. Né? O júri há muito tempo ele deixou de ser um espetáculo para ser uma tragédia. Né? Hoje a gente vê o júri como a tragédia humana é quando um indivíduo tira a vida de outro. Ou seja, ninguém celebra. Mas é o momento em que o direito é efetivamente trazido ao povo. Ou seja, aquele povo que convive contigo, que te encontra no mercado, que te encontra na fila do banco, que te encontra no estacionamento, ele, povo, vai olhar para outra pessoa do povo e dizer: esse indivíduo merece o perdão da sociedade ou esse indivíduo tem que ser afastado da sociedade. Por isso que eu entendo que o tribunal do júri é a materialização do direito, sendo a sociedade togando-se como juiz e fazendo, às vezes, de julgador. Mas, por exemplo, vamos lá, me tira uma dúvida aqui. Esse júri popular, né? Nem todos os casos vão ter júri popular, né? Não, o júri popular... O júri popular é o Conselho de Sentença, o Tribunal do Júri, é o instituto responsável pelo julgamento dos crimes dolosos contra a vida e se colocam à disposição do judiciário... Pessoas escolhidas aleatoriamente. Aleatoriamente, que tenham, obviamente, conduta íntegra, pessoas que não respondam a processos criminais, pessoas que tenham uma vida em sociedade, uma vida íntegra, uma vida harmoniosa e que se colocam à disposição do judiciário para para participar desses julgamentos. Essas pessoas, vai um número de jurados previsto no Código de Processo Penal, eles são sorteados na hora e as pessoas não têm nenhum conhecimento do processo anteriormente e só vão ter contato com o processo no momento do julgamento, onde as partes vão expor as suas teses. Vai mais pessoas do que vão assistir. Exatamente. Que vão contribuir ali no momento. São mais pessoas que vão até o momento, são sorteadas as pessoas, são sorteados os jurados. Cada uma das partes, defesa e acusação, tem direito de recusar 3 imotivadamente e mais quantas pessoas quiser de forma motivada para formar o conselho de sentença. Ou seja, coloca-se o nome dos jurados presentes numa urna, é aberto o nome do indivíduo e a defesa e a acusação se manifestam contrária ou aceitando aquela pessoa para fazer parte do conselho de sentença. Aí é uma questão de estratégia, questão de preparo de cada um das partes para colocar o melhor conselho de sentença possível. Mas quem está sendo julgado, quem está sendo julgado não vai saber qual é o nome daquela pessoa ou ver o rosto dela? Vai saber quem é que está julgando, vai saber o nome dela, mas não vai ter acesso a qual o veredito dela. Ou seja, o voto é secreto, o voto é sigiloso, só passam as urnas, o oficial de justiça conduz uma urna com o voto positivo e com o voto negativo, ou seja, o voto válido e o voto que não é válido. Ele passa em todos os jurados, cada um deposita o seu voto, não há discussão, diferentemente dos Estados Unidos, onde há uma discussão e tem que haver uma unanimidade entre os jurados para proferir uma sentença. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil, o jurado vota com a sua íntima convicção. Ou seja, eu, no meu entender, com base no que eu achei suficiente das provas que foram demonstradas, eu entendo que ele pode ser absolvido ou pode ser acusado. Perfeito. E nós só vamos contar os votos até aonde não se dê mais para o não buscar o sim. Ou seja,
4 votos sim pela condenação, não se abre os demais votos, para que não se tenha conhecimento e se preserve o sigilo de quem votou sim e quem votou não. Né? É uma medida que ela visa proteger, dar segurança e dar sigilo à votação soberana dos jurados. E qualquer pessoa pode ir assistir uma audiência que tenha júri? Audiência. Independente do caso, se for crime, se for roubo, se for assalto, qualquer pessoa pode ir lá assistir? Os processos, via de regra, Eduardo, via de regra, os processos são públicos de livre acesso para todos. Né? Alguns processos, pela sua natureza, pela sua classificação e à disposição do juiz ou das partes, eles podem conter sigilo, podem tramitar em segredo de justiça. Entendi. Especialmente aqueles crimes que envolvem violência sexual, que envolvem menor, enfim, circunstâncias mais sensíveis à comunidade podem se tramitar em segredo de justiça. Mas, via de regra, os processos são públicos e qualquer indivíduo do povo pode ir lá assistir um plenário do Tribunal do Júri. Agora, há pouco tempo atrás, há uns 6 meses atrás, nós fizemos um júri aqui numa cidade próxima que teve que ser realizado na Câmara de Vereadores da cidade, porque o fórum não comportava o número de pessoas que gostariam de assistir. Muita gente. Porque era um crime que envolvia questões políticas, enfim, uma tentativa de homicídio, e por essa razão causou um certo clamor na sociedade. E por essa razão o juiz presidente dos trabalhos determinou que a sessão do júri fosse realizada na Câmara de Vereadores, para que tivesse espaço para o povo, na medida dos lugares, na medida da segurança do local, pudesse assistir. Viu? Uma pergunta que eu não tenho essa resposta, até tenho curiosidade de saber, e garanto que muita gente também. Qual a diferença entre crime doloso e crime culposo? É isso, né? Exatamente. O crime doloso é aquele que tu tem a intenção de cometer, ou seja, dolo, vontade e intenção, certo? E o crime culposo é quando você não tem intenção de matar. Você, por imprudência, negligência ou por imperícia, comete determinada ação. E entre o crime doloso e o crime culposo, existem várias escadas, como a gente via na faculdade de Direito. Entre a culpa e o dolo, existe a culpa consciente, o dolo eventual, até chegar no dolo. O dolo é a vontade expressa. Eu quero matar alguém. O dolo eventual é quando eu assumo o risco de matar alguém. Ou seja, eu não tenho no meu interior, na minha consciência, a vontade de matar ele. Mas se eu matar, azar. Ou seja, se eu matar ele, eu assumo o risco. Azar, eu vou dirigir bêbado e eu quero encontrar alguém ali na parada de ônibus, eu quero pechar, eu quero atropelar o Eduardo. Mas o Pedro tá junto do Eduardo. Azar, se pegar no Pedro também não tem problema. Eu quero matar o Eduardo, mas se pegar nele, é dolo eventual. Eu assumi o risco de matar. Entendi. Agora, a culpa consciente é quando você, por negligência, imperícia, você acha que aquilo nunca vai acontecer, você tem certeza que aquilo não vai acontecer. Então é um degrau acima da culpa, mas não chega no dolo. Então é uma diferença muito sutil, mas que tem uma diferença absurda para fins penais. Ou seja, o crime doloso ele vai a júri, o crime culposo não vai a júri. Não, mas aí eu lá dirigindo, tá? E tem a mania de pegar o telefone, né? Totalmente errado. Totalmente. Às vezes tá dirigindo ali, peguei meu telefone e passou alguém na frente ali e eu atropelei. E aí? Exatamente. Esse é o clássico crime culposo. É o crime culposo. Você, por negligência, pegou o celular e sem nenhuma intenção de matar alguém, de atropelar alguém, acabou causando o resultado trágico. Ou seja, você nunca, jamais teve a intenção de matar alguém. Por isso, é um crime culposo. Homicídio culposo vai responder perante o juiz togado, não vai ao tribunal do júri, não vai responder pelo crime doloso, crime com intenção de matar. Sim. E eu tenho uma... E se eu tô dormindo em casa e entra um ladrão lá, pula a janela, eu não enxergo, e vou dar um pouco, vejo um barulho, salta ele na minha frente e acabo matando o cara. É o clássico exemplo da legítima defesa. Você pode me ligar que a gente vai dar um jeito de resolver. Porque é o seguinte, não vai ficar preso. E se te prender, a gente te solta. Ou seja, é o clássico exemplo de você, com os meios necessários, busca repelir uma injusta agressão. Ou seja, você precisa defender a si e a sua família de alguma forma. Você tem uma arma,
do lado da sua cama, registrada, tudo certo, que você jamais teria vontade de disparar em alguém. Só que ele entrou na sua sacada e você fez menção de agir contra você, agredir você, a sua esposa, seu filho, enfim. Você, com os meios necessários, repeliu a injusta agressão. É a própria definição da legítima defesa. E você será isento de culpa, isento de responsabilização mesmo criminal. que essa arma ela seja, tipo, eu Fria. compro, não fria, mas Registrada. é registrada para CAC, para tirar, não importa para que seja. Sem problema algum. Você tá em casa, você tem direito de ficar com essa arma em casa, se você Exato. tem ela registrada em seu nome, enfim, você tem ela está regular Isso. para você ter ela em casa. Legal. Você não tem o porte de arma para sair na rua ostensivamente. Agora, se você tá com essa arma em casa, precisou utilizar para se defender, você tá dentro do exercício Tá liberado. da sua legítima defesa. Mas isso ele tem que estar dentro da minha casa. Ele não pode estar no pátio da minha casa, porque se ele estiver no pátio da minha casa, ele entrou e por algum motivo ele enxergou e eu saí perdido. Matou no pátio da casa. Depende. Pode. Tudo depende. No direito, o cliente chega para nós e diz assim: se o cara entrar no meu pátio, eu posso matar? Depende. Tudo é muito subjetivo. Como eu disse para os senhores, um crime contra a vida, que é o caso, matou alguém, ele vai ser julgado por 7 pessoas do povo. Entendi. Talvez essas 7 pessoas elas já tenham tido uma experiência de alguém que invadiu o pátio delas e elas ficaram desesperadas e queriam ter uma arma para matar. Então elas vão comprar a tua história e elas com certeza vão te absolver. Perfeito. Agora, daqui a pouco, tem um daqueles ali que uma vez um vizinho entrou ali para pegar uma roupa que caiu, ou um amigo dele entrou num vizinho e tomou um tiro sem querer. E ele vai pensar: mas esse cara, olha, podia ter sido eu, podia ter sido meu amigo. Ou seja, no direito, tudo depende. Entendi. Agora, eu, de uma forma concreta, te digo, se a pessoa estiver no teu pátio causando risco ou ameaça a você e a sua família, você pode agir dentro dos limites que você tiver à sua disposição para cessar aquela agressão ou aquela ameaça que está vindo sobre você. Perfeito. E se a arma for fria, não tiver registro, não tiver nada. Você Olá. vai responder pelo crime, realmente, você vai responder pelo crime de porte ilegal de arma. Agora, com relação ao homicídio, se você efetivamente utilizou dentro da legítima defesa, você repeliu essa injusta agressão, você pode ficar tranquilo, dormir tranquilo, que você tem uma boa tese para se defender. Mas vai dormir 1 ou 2 noites no presídio ou não dorme? Talvez não. Talvez não. Depende. Depende do delegado, depende da circunstância que foram apurados os casos. Eu, felizmente, a gente tem tido contato com vários delegados, juízes, promotores, especialmente na nova geração de profissionais que vem exercendo esses cargos. A gente vem mudando o posicionamento, as pessoas estão sendo mais humanas, felizmente. Tá? Aquele carrasco, aquele delegado carrasco, aquele juiz carrasco, A moda antiga. Faca na bota. Felizmente, ele está sumindo aos poucos, né? Nós temos juízes novos, nós temos promotores novos que estão abertos ao diálogo e que em várias situações se colocam no lugar daquele indivíduo que está sendo acusado de um crime e verificam se efetivamente há sim uma tese concreta, se a situação ocorreu da forma regular com que ele está falando. A pessoa sequer responde o processo criminal, a circunstância é arquivada, enfim. Nós fizemos uma defesa de um policial militar que realmente estava atendendo uma ocorrência, foi ameaçado de morte, né, com um golpe de faca, puxou a arma e deu 2 tiros para cessar a agressão e matou o indivíduo durante a ocorrência policial. Essa ocorrência, esse inquérito, ele foi fechado pelo arquivamento. Sequer foi levado a processo judicial. Porque ficou demonstrado que realmente ele agiu em legítima defesa dentro do exercício da profissão regular dele, que era o policial militar. Ou seja, nós temos pessoas justas, nós temos agentes Boas públicos, pessoas. Com certeza. A maioria, com certeza, são pessoas corretas, pessoas íntegras e que se colocam no lugar do indivíduo. Ainda há problemas, como todo lugar há. Mas eu acho que problemas sempre vai ter. Sempre vai ter. Brasil, Existem Paraguai, bons Argentina. médicos, existem bons advogados, Vai ter. existem bons delegados, assim como existem maus médicos, maus advogados e maus delegados. Quando você enfrentar um mau delegado, um mau juiz, sempre terá a segunda instância, sempre terá um outro juiz, um outro colegiado para te julgar. E é para isso que o nosso sistema tem um duplo grau de jurisdição, ou seja, primeiro e segundo grau ordinário, e ainda um grau extraordinário, que é Brasília, o STJ e o STF, para que a gente não fique nas mãos de um único indivíduo. Tá, mas, por exemplo,
Tu é julgado em primeira e segunda instância, digamos, no Rio Grande do Sul, é isso? Exatamente. Se tu perdeu as 2 vezes aqui, tu tem uma terceira opção que tu pode ir para Brasília, é isso? Lá é teu último recurso? O último recurso hoje é nas instâncias extraordinárias em Brasília, STJ e STF, Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal. Porém, esses recursos para Brasília, né, para o STJ e para o STF, eles precisam de alguns requisitos básicos, ou seja, tem que ter situações específicas em que eles vão ser analisados pela Suprema Corte. Via de regra, as provas dos fatos, as provas sobre o crime, as provas no direito civil, enfim, são discutidas em primeiro e segundo grau, ou seja, no juiz singular aqui da tua comarca e lá em Porto Alegre no Tribunal de Justiça. Agora, eventualmente, numa situação em que o processo vá diametralmente contra uma lei federal ou diametralmente contra um princípio constitucional ou contra a Constituição Federal, a gente vai poder sim levar a discussão ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal em Brasília. Muito bem. Doutor, tem uma pergunta que eu acredito que isso aí é minha curiosidade, a curiosidade de muita gente aí, muitas pessoas que vão nos assistir. Advocacia ou é advocacia? Advocacia. Advocacia. Então tá. Na advocacia hoje, tá? Pessoal, ganha grana? Em todo lugar onde tu trabalhe bem e tu não vise só o dinheiro, você vai ganhar dinheiro. Eu sou da opinião que todo lugar em que você chegar disposto a fazer a diferença e se dedicar, você vai ganhar dinheiro. Agora, não existe lugar nenhum em que o dinheiro seja fácil pelos caminhos corretos. A advocacia é um lugar onde tem muitas possibilidades pela estrada certa e pela estrada errada. E não é à toa que a gente tem um número absurdo de advogados envolvidos em escândalo de corrupção, envolvidos em crimes, envolvidos em tráfico, envolvidos em lavagem de dinheiro, porque tentam pegar o caminho mais rápido. Fácil. Mas o caminho certo, ele é um pouquinho mais doloroso, ele é um pouquinho mais tortuoso. Demorado, né? Mais demorado, mas dá para ganhar dinheiro. Nesse seu tempo que o senhor tem aí, são 8 anos atuando. Todos os seus planos, todas as suas ideias, já realizou todos eles? Falta alguma coisa? Falando agora da parte material, tá? Por exemplo, já comprei o carro que eu queria. Top. Eu já tenho a casa dos meus sonhos. Eu já fiz as minhas viagens. O senhor já está realizado pleno ou ainda tem alguma ambição? Eu sou muito realizado, Eduardo. Felizmente, eu não preciso de muito para ser feliz. Né? A minha maior realização é chegar num determinado lugar e ser reconhecido pelo trabalho que eu faço. Eu sempre procurei trabalho e nunca procurei dinheiro. Eu sempre procurei reconhecimento pelo meu trabalho. E o dinheiro é sempre um reflexo. Então, dinheiro é a consequência. É a consequência. E ele vem para todo mundo que trabalha sério, para todo mundo que se coloca à disposição para ser notado, para fazer um trabalho diferente, para fazer a diferença. Então, eu sou realizado pelo profissional que eu sou hoje, pelo reconhecimento que as pessoas têm com a minha pessoa e com o meu trabalho. Os bens materiais realmente são muito importantes. Acho que tem que ter, né? Tem que ter. Tu tem que ter um objetivo, porque senão tu vai parar de trabalhar, tu não tem um motivo para te acordar no dia seguinte, então tu tá sempre querendo dar uma melhorada. Mas qualquer um sonha em andar num carro bom, em viver uma vida boa, em estar confortável, em ter uma casa boa, e isso vem em consequência do teu trabalho. Né? Se a gente esperar que esses resultados venham de forma fácil, a gente vai terminantemente se frustrar. Vai se frustrar, e bem rapidinho, né? Em algum momento da tua carreira tu pensou em desistir? Pensei em desistir. Pensei em desistir com 1 ano e meio de advocacia, talvez 2 anos de advocacia. Eu sentei num final de ano, abri um concurso para a Polícia Civil. Eu acho que foi em 2017, 2018, enfim. Num final de ano, começou o recesso, parou tudo, as contas chegando na porta. O meu pai ainda era vivo e eu cheguei pro meu pai e disse: pai, abri o concurso para a Polícia Civil.
acho que eu vou fazer o concurso da Polícia Civil porque é uma remuneração boa inicial. E é garantida, né? É garantida, é a estabilidade, eu vou ter férias, eu vou parar de me estressar com isso e coisa e tal. O pai me olhou e disse assim, qual é o teu sonho de vida? E eu disse, o meu sonho de vida é ser advogado. Alguma vez tu sonhou em ser policial civil? Eu disse, não, nunca sonhei em ser policial civil. Então faz o seguinte, meu galo, dá uma respirada, passa teu final de ano e dá um jeito de ser advogado. Corre atrás porque as coisas vão dar certo. E aquilo, eu passei um final de ano meio atabalhoado, dei uma respirada, voltei ativa e felizmente hoje eu estou muito bem realizado. Estou muito bem realizado. Materialmente a gente sempre tem muita coisa para conquistar. Agora, a minha realização profissional de ter pessoas comigo, de ter pessoas acreditando no meu trabalho, de ter amigos que me trazem os seus problemas, as suas angústias, e não tem preço que pague. Eu sou realizado na profissão que eu escolhi. Que top. E tu acha que o que te fez não desistir foi um pouco de persistência? Tipo, qual que foi o teu maior valor ali nesse momento que tu olhou assim, não, olha... Porque eu creio que todo empresário, quem quer um dia ter o seu próprio negócio, vai passar por esse momento, né? E se já não passou. Exatamente. Então eu acho que todo mundo tem algo ali que ele escolheu, cara, eu não vou desistir por causa disso. O que te fez não desistir? Eu sempre quis ser reconhecido por ser um bom profissional. E eu acho que isso está acima de qualquer coisa. Quando você é reconhecido por ser um bom profissional, você se coloca em qualquer discussão de forma firme, de forma correta, de forma justa. E se eu fosse qualquer outra coisa que não fosse ser advogado, eu tenho absoluta certeza que eu não seria o melhor profissional que eu pudesse ser. Porque não foi o que eu sempre sonhei. Então por isso eu me dediquei, eu suei, eu chorei aos finais de tarde, eu chorei aos inícios do mês quando não tinha para pagar os boletos. Porque isso todo mundo passa, eu passei por muita dificuldade, eu ainda passo, porque, porque o empreender hoje é difícil, é complicado para todo mundo. Seria talvez mais fácil se eu tivesse uma estabilidade, um salário fixo, mas eu não seria realizado. Então, com os prós, com os contras, com as pedras e com as flores, eu consegui chegar no lugar onde eu queria. Sensacional. Então, eu acho que nesse ponto aí, não é só teu caso, tem várias pessoas são assim, sempre vai ter aquela pessoa, no teu caso foi teu pai, né? Que pegou na tua mão e disse, poxa filho, não desiste, é o teu sonho? Vai, corre atrás, né? Eu acho que todo mundo deveria ter aquela pessoa para dar aquele, modéstia à parte, e dar aquele empurrãozinho, cara, é teu sonho? Corre atrás, vai realizar, faz o que tu gosta, porque tu vai se realizar. Exatamente. Vai se realizar plenamente em todas as áreas. Estiver bem no teu trabalho, tu vai estar bem em casa. Estiver bem em casa, vai estar bem com teu filho, com a tua esposa, vai estar bem com a tua saúde. Eu acho que uma coisa automaticamente está ligada na outra. Sem dúvidas. Né? E hoje, falando do Valdir, fora do escritório, a área de saúde, a área de família, tem filhos? Ainda não. Ainda não. Tá realizado plenamente em todas as áreas? Eu me sinto muito realizado. Me sinto realizado com a vida que eu escolhi. Eu sou rodeado de pessoas que me fazem ser uma pessoa melhor. Eu tenho uma companheira que me faz ser uma pessoa melhor. Eu tenho uma família pequena, uma família acolhedora, mas que sempre me deu todas as condições possíveis para que eu pudesse ter seguir com os meus objetivos. Então eu sou muito realizado. Eu, felizmente, além de ter sócios muito capazes, muito técnicos, eu tenho como sócios os meus 2 melhores amigos. Então, isso faz com que a minha realização pessoal reflita também na minha realização profissional. Mas esses amigos que são teus sócios, só te interrompendo aí, são colegas de faculdade ou não, apareceram por acaso? Apareceram... eu não sei qual é a tua crença, Eduardo. Eu nunca fui uma pessoa de muita fé em determinada religião específica. Mas eu sempre tive na minha cabeça que tem alguém lá em cima colocando uma força superior. A nossa força para a gente seguir, colocando pessoas, colocando circunstâncias, colocando alguns gatilhos para a gente se segurar. E eu tive, por Deus, por alguma força superior, me colocou 2 pessoas no meu caminho, que hoje são 2 pessoas das que eu mais convivo no meu dia, que são os meus 2 sócios, que são os meus 2 melhores amigos. Então, felizmente, hoje eu tenho as pessoas certas trabalhando comigo
e vivendo a vida, caminhando a vida junto comigo. E nesse caso aí, o que tu pode deixar, Valdir? Porque isso aí é uma coisa muito interessante para os empresários, muitas vezes, que diz que não tem sócio não presta, sócio não dá certo. O que tu pode deixar para esse pessoal que está assistindo hoje? Que conselho tu daria para ter, como além de ser sócio do teu lado, ter uns grandes amigos que te ajudam a evoluir e a crescer na tua vida profissional e também pessoal. Né? Olha, quem sou eu para dar conselho, né? Eu fico até constrangido quando de pedir algum conselho, porque eu estou engatinhando na vida de empresário. Eu sou um advogado, eu sou um reles advogado, eu estou construindo a minha história. Mas da pouca experiência, dessa breve vivência que eu tenho comigo, nas relações interpessoais e nas relações comerciais, a coisa que mais importa é honestidade, transparência e respeito. Se nós estivermos baseados nesses 3 pilares, dificilmente alguma relação, seja ela pessoal ou seja ela profissional, ela vai dar errado. Porque a transparência, a ética, o respeito para com o outro faz com que, inclusive, aquele sócio que não deu certo seja honesto contigo para te dizer: acho que temos que seguir caminhos diferentes. Agora, se nós tivermos princípios alinhados, valores em comum, a circunstância tem grande chance de dar certo. Então, para mim, transparência, respeito, honestidade são princípios basilares para qualquer relação. E isso seja pessoal, seja profissional. E muitas vezes saber ouvir as críticas, né? A gente conseguir, às vezes vai ter um momento de discussões, muitas vezes com certeza deve ter, mas a gente conseguir ter a calma ali e conseguir ouvir muitas vezes a pessoa, tentar entender o lado dela, né? A gente... Essa semana passada nós estávamos conversando com uma das minhas sócias, com a Franciele, exatamente sobre isso. Nós temos hoje o nosso convívio com as pessoas que trabalham conosco, por vezes eles são maior que o convívio com as nossas famílias. Nós passamos de 8 a 10 horas, especialmente se você é empresário, talvez você passe 15 horas no seu trabalho, né? A gente passa muito tempo do nosso dia, ou seja, muito tempo do nosso mês, do nosso ano e da nossa vida, reunido com pessoas do nosso trabalho, muito maior às vezes que com a nossa família. Ou seja, se nós não tivermos uma relação de humildade, de tranquilidade, de transparência com essas pessoas, a gente vai estar fadado a ficar no final do dia estressado, irritado, cansado, desgastado. Então, a humildade nesse ponto, com essas relações, fazem com que o teu ambiente seja mais harmônico, seja mais próspero, né? E dificilmente hoje as pessoas envaidecidas com o ego muito grande vão ter um sucesso em equipe. Talvez aquela pessoa que tem um ego absurdo e que trabalhe sozinha, ela tenha um baita sucesso. Mas muito difícil. Mas às vezes não está completa, lhe falta alguma coisa para ela. Exatamente, mas vai faltar o cara ali molho. Para te corrigir, para te fazer uma crítica construtiva, para te dar um elogio. Exato. Eu acho que precisa de alguém para dar uma completada ali, cara. Exatamente. Eu acho que a exceção é você dar certo sozinho. A regra é que você vai conseguir dar certo se você estiver parado com as pessoas corretas. Legal. Top demais. Tem mais uma aqui. Depois tenho como hoje a gente está iniciando com as redes sociais também, eu tenho o meu perfil que a gente faz algumas perguntas, coloca as caixinhas de perguntas ali, e eu tenho algumas coisas voltadas à parte de empreendedorismo, ao setor trabalho. Diga lá. Mas uma pergunta antes, o doutor nas mídias sociais hoje, tu gosta de aparecer, tu gosta de fazer o teu conteúdo online, tu faz alguma coisa para as redes sociais hoje? Eu tô aprendendo, né? Como eu disse... Estamos então, né? Estamos em constante movimento, como a gente conversou antes. Estou tentando usar as redes sociais como uma ferramenta de crescimento profissional. Né? O nosso estatuto da OAB, ele limita bastante. Eu faço parte do conselho da OAB nessa gestão, sou conselheiro da OAB, e algumas vedações éticas, elas existem para a relação da advocacia. Né? Algumas exposições não podem ser feitas, enfim. E dentro desses limites, a gente tenta expor a forma com que a gente trabalha, enfim, trazer alguns casos, até alguns serviços de utilidade pública para as pessoas, que, no meu entender, o advogado, por vezes, ele também é um agente disseminador de informações, né? Disseminação de informações. Então, eu uso a rede social também para trazer, os meus sócios, a página do nosso escritório, para trazer alguma outra informação do dia a dia que a gente possa contribuir
com a sociedade em geral. Isso é muito bom, porque às vezes tu pode ajudar muitas pessoas dando uma dica, falando algo para ela ali, então, e as redes sociais hoje elas estão para isso, né, para poder somar mais na sociedade. E faz com que as pessoas, né? lembrem quem é você, né? Lembrem quem é você. A gente tem que, felizmente a gente vai estar pro resto da vida ligado ao nome que a gente foi batizado, né? E esse nome, estando ligado à nossa profissão, por exemplo, eu sou sócio de um escritório de advocacia, mas na hora de assinar a petição, na hora de falar com o juiz, o que vai estar lá no final do nome é o Valdir Fontoura de Souza Júnior, não é o nome do escritório. E esse nome a gente vai carregar pro resto da vida. Então a gente também tem que usar a rede social como uma ferramenta de crescimento de marca, de crescimento de nome, de posicionamento de imagem, para que as pessoas saibam o que eu sou, quem eu sou e o que eu faço. E essa é a minha forma de utilização da rede social. É me apresentar para as pessoas que não me conhecem e me posicionar para as pessoas que já me conhecem. Sensacional, porque se a gente parar para pensar, quando é que nós pensamos em estar sentado em um ambiente como esse, através de câmeras, né, dos anos que passaram, hoje isso aqui é a nossa realidade. E a gente poder usar isso ao nosso favor, a gente poder aparecer ali, isso é sensacional, né? Isso ajuda muito. Como nós vínhamos conversando, tudo que vem para somar é bastante positivo, né? Então a gente tem que usar as ferramentas digitais, a gente tem que usar essas mídias digitais para que a gente consiga se posicionar no mercado, para que você consiga alcançar um maior número de pessoas. A advocacia hoje, ela tende a ser mais escalonada do que foi antes, né? Como eu disse para vocês, hoje eu consigo atender um cliente do outro lado do Brasil por um link online que em minutos a gente tem uma reunião de 2-3 horas se olhando no olho. Há pouco tempo atrás eu fiz uma audiência no Chuí, porque um cliente tinha sido preso por tráfico internacional de drogas atravessando do Brasil para o Uruguai. Então, a gente, em questão de minutos, a gente participou de uma audiência no Chuí. Aqui de Santo Ângelo, sentado no meu escritório, tomando um café. Incrível. Quem diria que isso ia acontecer um dia? Então, essa tecnologia, ela está nos ajudando muito. Apesar de separar por vezes, se nós soubermos usar, se nós soubermos dosar, ela só tende a nos ajudar, profissionalmente e pessoalmente. Sensacional. Então vamos lá, não sei se tu tem mais uma pergunta, eu tenho 2 perguntinhas aí para nós encerrar. Eu queria só que tu comentasse, por exemplo, vocês fazem o direito empresarial, né? Sim. O que é o direito empresarial? E por que as empresas têm que ter... Qual é a importância de um direito empresarial hoje para uma empresa? As empresas, com o passar do tempo, Eduardo, e com o amadurecimento da legislação, os problemas tendem a ser melhores trabalhados de forma preventiva do que de forma remediativa, ou seja, é melhor nós estarmos posicionados antes do que depois que o problema já está estabelecido. Para isso, um advogado empresarial, um advogado que atua na área de trabalho, na área de empresa, na área do compliance, trabalha de forma a prevenir problemas, a prevenir situações que possam vir a acontecer e te trazer um prejuízo financeiro, um prejuízo de mercado e um prejuízo de marca. Nós lá no escritório, nós temos a Franciele, a doutora Franciele, que é advogada na parte trabalhista, que atua exclusivamente atendendo causas trabalhistas para empresas. Ou seja, não somente depois que o processo acontece, depois que você tem uma demanda trabalhista, mas sim quando você, na hora de demitir um funcionário, verifica com a advogada para eu posso demitir o funcionário? Entendi. É o momento de que forma eu posso demitir? De que forma eu levo essa notícia para ele? De que forma o meu gestor pode orientar o funcionário? Nós temos a prática de fazer reuniões, seja para com os funcionários, seja para com os gestores, seja com os diretores, de forma a prevenir problemas das mais variadas espécies, na parte trabalhista, na parte civil e também na parte criminal. Então, por isso, é muito interessante, seja o advogado que for, mas que a tua empresa tenha um corpo jurídico para ser questionado previamente ao problema.
sai muito mais barato, o teu negócio fica muito mais efetivo e você tem uma segurança maior para trabalhar. Então, mas hoje, se eu for demitir um funcionário, eu tenho uma forma correta para demitir ele? Sem dúvidas, mas, sem dúvidas. Qualquer coisa que eu falar, digamos, de diferente, de anormal, isso pode me prejudicar, eu como empresário? Mais uma vez eu vou te dizer, depende. Depende. Então a gente tem que estar prevenido para que a mensagem que eu transmiti para determinada pessoa seja captada por ele da mesma forma. Ou seja, você pode chegar para um colaborador e simplesmente você não gosta mais do trabalho dele. Você tem de dizer, nós estamos com uma redução de pessoal, nós optamos por te desligar agora, nós vamos te dar um aviso prévio, nós vamos te pagar todos os seus direitos, enfim, te agradeço pela participação. Ou você pode dizer para ele que ele não presta, que o trabalho dele foi horrível e que por isso para isso ele está sendo demitido. Ou seja, qual é a tua atitude como funcionário quando você ouve as duas mensagens? Na primeira mensagem você vai dizer, poxa, que joia, esse cara, beleza, nessa oportunidade não vou poder trabalhar com ele, mas de repente vai me indicar para outro, estão reduzindo o pessoal. Na segunda ele vai dizer, amanhã eu vou procurar um advogado e eu vou entrar com uma ação trabalhista. Aqui que entra a pergunta, digamos assim, acontece muito hoje na vida, eu já estou há 12 anos, e normalmente o colaborador ele vem para dizer assim, eu gostaria de fazer um acordo. Né? Hoje eu sei que não sei a fundo, né? Mas como que funciona esse acordo, né? Que eu posso fazer com o colaborador para fazer a demissão dele? Como que funciona isso dentro da lei? Porque hoje existe a demissão, existe o pedido de demissão, né? E existe um acordo que eu posso fazer. Hoje como é que funciona esse acordo? Nós temos lá no escritório a doutora Franciele, que é especializada na parte trabalhista e que muitas vezes ela se reúne com o pessoal do RH quando é chamada por determinada circunstância assim, para verificar qual a viabilidade de fazer uma rescisão, de fazer uma demissão por justa causa, sem justa causa, a pedido do funcionário, enfim, ou de repente fazer um acordo e homologar perante o juízo, perante o Ministério do Trabalho, enfim. Ou seja, é interessante que sempre o jurídico tenha esse contato com o RH, ou com o gestor, ou com o dono da empresa, para que, de alguma forma, a parte que está saindo da empresa não saia totalmente desamparada e também não saia de forma revoltada da empresa, com um estigma da empresa, para que as coisas permaneçam numa regularidade. Então, de modo a evitar essas demandas, a gente sempre orienta que antes de fazer qualquer acordo, antes de fazer uma demissão por justa causa, que se oriente com o advogado, que busque as informações corretas, porque isso vai dar muito menos dor de cabeça lá na frente. E a gente sabe que, como eu venho falando desde o começo da nossa conversa aqui, para o direito, tudo depende. Então, daqui a pouco, a gente cai com um determinado juiz que pensa de uma forma assim, com outro juiz que pensa de uma forma diferente, com uma turma recursal que pensa de uma forma diferente ou que segue outra corrente. Para que a gente evite levar isso para um terceiro julgar, para que a gente não tenha essa incerteza, nós, como advogados, pelo menos como método de trabalho do nosso escritório, a gente busca orientar todos os empresários que sempre busquem a resolução dos conflitos extrajudicialmente. Perfeito. Sentem, conversem e cheguem a um denominador comum. Então, isso vai evitar muita dor de cabeça. Então, sempre procure um advogado. Por via das dúvidas, sempre procure um advogado. Cardiologista e advogado é sempre bom ter um por perto. Deixa como salvo nos favoritos, então. Deixa. Os meus amigos brincam comigo que o meu nome tá salvo. Valdir, para estar no primeiro item. Uma brincadeiras à parte, que se você tendo um advogado de confiança, essas dúvidas, essas circunstâncias vão surgir na tua vida de empresário, inclusive na tua vida pessoal. Sempre vai ter. Você tá com problema com a tua esposa, tá pensando em divorciar, não tá pensando em divorciar, você tá com problema com o teu irmão, alguma administração de um imóvel, enfim, e especialmente na empresa, onde os problemas são diários. Né? Se você tiver uma pessoa da sua confiança, você vai conseguir trabalhar com uma margem de segurança muito maior. Né? E agora, puxando a brasa pro meu assado, a minha dica essencial para todo e qualquer indivíduo é: nunca vá a uma delegacia sem um advogado. Você entra como testemunha e sai como acusado. Então, assim, não é um, não é dois, não são 10 casos que eu já vi da pessoa chegar numa delegacia como testemunha e sair como investigado. Nunca, em hipótese alguma, vá a uma delegacia sem um advogado. Delegado não é padre.
Delegado confessar. não é padre para se confessar. Delegado tá ali para buscar um culpado para determinado crime. Se você bobear, culpado vai ser você. Fica lá. É. E com isso tudo, doutor, como a gente faz para te encontrar hoje? Onde que fica teu escritório? Como é que as pessoas podem te contatar aí? Rede social. O nosso escritório fica na rua 15 de novembro, 1868, sala 102, aqui em Santo Ângelo, Fontoura de Souza Advogados. A gente, onde ficava a RBS antigamente, de fácil acesso, no centro da cidade. E nas redes sociais, Fontoura de Souza Advogados, Valdir Júnior, ADV. Então, assim, a gente tá lá. Os lugares para nos encontrar são fáceis. A gente tenta fazer, de alguma forma, a diferença na vida das pessoas. Seja na área que for, se você chegar no nosso escritório, a gente vai tentar te acolher, tentar fazer uma advocacia artesanal. A gente faz uma advocacia pessoalizada para cada caso. Né? Caso é um caso. Cada caso é um caso. A gente não trabalha daquela forma de advocacia de massa, onde só mudam nomes, números e toca o baile. Cada caso é estudado Cada processo especialmente. é feito de uma forma artesanal. É um escritório totalmente artesanal, totalmente voltado para cada caso, porque realmente a gente tem a intenção de dar Fazer o melhor o diferencial. resultado e fazer uma Fazer o diferença diferencial. na vida das pessoas. Sensacional. Doutor Valdir, se o senhor pudesse deixar uma mensagem final para o pessoal. Primeiro, eu quero agradecer para vocês a oportunidade de trocar uma ideia com vocês. Mais uma vez, eu quero parabenizar pelo espaço de vocês, pela ideia, pela coragem de vocês. O Eduardo já conhece há mais tempo e eu sei que ele é um workaholic, ele está sempre buscando novas ideias, novos projetos. Então, assim, para vocês dois, eu desejo muito sucesso, muito sucesso. Me coloco à disposição pessoalmente e profissionalmente, sempre que vocês precisarem de mim, em qualquer situação. Eu já vou salvar ali. pra os- Valdir. Não, já era para estar era salvo, né? Eu acho que tá. Faltou lá na frente, vou botar. Tá, beleza, tá ótimo, tá ótimo. Mas nesses projetos de vocês, podem contar sempre comigo, com a minha equipe, com os meus sócios. A gente tem o maior prazer de apoiar pessoas inovadoras, com ideias diferentes, e a gente precisa cada vez mais de pessoas assim, para fazer o novo, para fazer o diferente e para fazer o crescimento da nossa sociedade, da nossa cidade, trazer ideias novas, não deixar morrer. E como mensagem, Tia, a única mensagem que eu tenho para dizer para quem está nos olhando, para quem está nos ouvindo, é que a vida ela é um eterno desafio. Agora, se a gente tem um objetivo lá na frente, cada desafio parece um pouquinho menor. Então, eu tô sempre me desafiando, eu tô sempre correndo atrás para fazer a diferença, para ser alguém, para ser reconhecido como um bom profissional. Falando de empreendedorismo, o dinheiro é bom, mas não é tudo. Então, se a gente estiver realizado, se a gente estiver feliz fazendo o que gosta, a gente vai deitar a cabeça no travesseiro totalmente realizado. Tranquilo. Então, hoje eu sou feliz, eu sou realizado por estar fazendo o que eu amo, por estar fazendo o que eu sempre quis fazer e com as pessoas certas do meu lado. E agradeço vocês pela oportunidade da gente levar um pouquinho do nosso amor pela profissão, do nosso trabalho, às pessoas que estão nos escutando, às pessoas que estão nos assistindo. Nós que agradecemos pela presença aí. Porque eu quero dizer assim também, é fácil lá na frente a gente achar uma desculpa, né? Para as coisas, dizer que nada deu certo, nada funcionou, mas e o que foi feito atrás para a gente ver se realmente aquilo lá seria possível. Valeu a pena, né? Então eu e o Eduardo sempre temos isso, de a gente estar se reinventando, se desafiando, a gente está se desafiando aqui, então buscando algo novo, inovador, né? Mas é realmente para a gente poder crescer como profissional, como pessoas, e tendo histórias como a tua aí, que podem trazer para nós, a gente realmente fica grato por ter vindo aí e compartilhado com nós e com o pessoal. Doutor Valdir, muito obrigado. Luiz, obrigado. Obrigado, Eduardo. Agradecemos o pessoal por vão nos assistir aí. Doutor Valdir, o estúdio está de portas abertas aí da mesma forma. Eu Tá. que agradeço a oportunidade, estamos sempre juntos, sempre à disposição. Sucesso e vida longa ao Marvel Cast. Para nós. Um abraço. Exato. Então fica aí nosso Marvel Cast, nosso primeiro episódio. Lembrando, nós temos o patrocínio do Estúdio Prime, da Rapa Nui Marketing, Marvel Academia e a Center Tecnologia, né, Eduardo? Então a gente está ficando por aqui. No próximo semana a gente estará de volta. Um abraço e até mais. Um abraço, até a próxima.